Olá, saudações, vamos para mais uma aula aqui no canal Professor Lindenberg História. Hoje daremos continuidade e concluiremos as reflexões sobre a Primeira Guerra Mundial, tá certo? Nas aulas anteriores, aliás, na aula anterior, nós vimos como estava a Europa às vésperas da Primeira Guerra, quais as características históricas, culturais, políticas e econômicas da Europa entre o final do século XIX e as duas primeiras décadas do século XX. Tá bem? Vimos, portanto, os motivos e as justificativas para o início desta guerra. Tá? Vimos que a Europa vivia em um período denominado Belle Époque, vimos os principais fatores determinantes para aquela guerra: imperialismo, corrida armamentista, nacionalismo. Vimos, portanto, e vamos seguir a partir daqui, o estopim, o que vai dar início de fato ao conflito, tá? Que foi o problema lá na região dos Balcãs, os problemas internos dentro da Europa, a chamada crise dos Balcãs, disputas territoriais entre Áustria-Hungria, Rússia, Alemanha, tá certo? Vimos que a guerra ela vai ter início após o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa, a princesa Sofia, herdeiros do trono austro-húngaro. É óbvio que todo o cenário para a guerra já estava pronto, né? Bastava apenas um toque final, né? Bastava apenas uma justificativa. Lembre-se que eu tratei muito dessa diferença. Há uma diferença entre motivos reais e a justificativa para o início da guerra. O motivo real, ou os motivos reais, têm relação com os interesses econômicos, com o imperialismo e com o avanço tecnológico das potências europeias, notadamente Inglaterra, França, Itália e Alemanha, tá certo? E também os interesses norte-americanos neste processo. E a justificativa vai ser o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Vamos ao tema, foco no estudo, prepara para o Enem e vamos saber mais sobre a história mundial. 4 anos de destruição. Lembrar que a população europeia, encantada com o desenvolvimento que experimentava naquele período, acreditava que fosse uma guerra rápida. Prometia-se uma guerra de 6 meses aos jovens europeus, mas como nós já sabemos, foram 4 anos de destruição. Nós tínhamos no início, nessa fase inicial, entre 1914 e 1915, a seguinte formação de blocos: Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Áustria-Hungria, Itália e Império Turco-Otomano. Do outro lado, a Tríplice Entente, formada por Grã-Bretanha, França e Império Russo. Um ano depois, a Itália deixa a Tríplice Aliança e se junta à Entente, certo? Porque a Itália estava interessada, esperava receber o controle de regiões que estavam sob domínio do Império Austro-Húngaro. Aquela região lá dos Balcãs, também territórios na África, estavam em disputa dentro do próprio território europeu. Então a Itália ela vai mudar de lado um ano após o início do conflito. Ok? E aqui nesse mapa nós vamos ter, além das alianças, né, as frentes de combate na Europa durante a Primeira Guerra Mundial, certo? Vamos dar uma reduzida aqui para ficar melhor. Então, vamos lá. Vamos analisar este mapa. Nós temos aqui o que são frentes de batalha. São os locais onde os exércitos se concentravam, onde os exércitos entravam em conflito direto, onde a guerra acontecia de fato. Também se usa
no meio militar o termo teatro de batalhas ou teatro de guerras, onde a coisa de fato acontece, né? Então nós vamos ter aqui a frente ocidental, tá? Essa região aqui entre Bélgica e França, e aqui Império Alemão, Império Austro-Húngaro, e aqui na região já nos Balcãs, leste europeu. Essa era a frente de combate em 1914. Em 1915 nós vamos ter aqui no centro da Europa, entre Itália, Alemanha e Império Austro-Húngaro, e aqui também na região da Sérvia, a chamada frente dos Balcãs. Aqui a chamada frente oriental. Aqui a chamada frente alpina. Por que alpina? Porque próximo aos Alpes, né, suíços, próximo à região montanhosa do centro da Europa. Imaginem combater nessa região. Não era tarefa fácil, certo? Aqui, Tríplice Aliança e seus aliados. Tríplice Entente e seus aliados, certo? Eu chamo a atenção para esse país aqui, Suíça. Observem que a Suíça está no meio do fogo cruzado. Vários países europeus ficaram neutros, como Espanha, Países Baixos, Noruega e Suécia, Albânia. A Albânia, aqui no meio do fogo cruzado, conseguiu manter-se neutra. Mas eu chamo a atenção para a Suíça. A Suíça está no meio do campo de batalha. A Suíça faz fronteira com a França, com a Itália, fazia fronteira com o Império Austro-Húngaro, com o Império Alemão, certo? Por que este país manteve-se neutro? Por vários aspectos, por sua tradição pacifista, mas principalmente porque esses países todos estavam em guerra, mas as classes dominantes desses países não foram para o campo de batalha. Os grandes empresários industriais não foram, nem mandaram seus filhos. Foram os filhos da classe trabalhadora para a guerra. Foram aqueles que acreditavam que estavam defendendo o seu país, tá? E a Suíça foi o lugar escolhido pelas elites de todos os países europeus em guerra para se proteger e para proteger o seu capital, tá? O seu dinheiro. Então, como a economia desses países em guerra estava em crise, foi na Suíça onde o dinheiro, as fortunas, ouro, prata, joias, diamantes, obras de arte das elites foram depositadas. Não por acaso a Suíça é um país conhecido mundialmente por seu sistema bancário altamente sigiloso e por guardar, né, a riqueza de boa parte do planeta. Está depositado na Suíça, tá certo? É um detalhe importante porque é necessário que vocês compreendam quem estava na guerra, quem estava nos campos de batalha. Quem estava nos campos de batalha, não, repito, não eram nem os membros das classes dominantes, a alta burguesia, tampouco seus filhos. Foram para a guerra os filhos dos trabalhadores europeus, acreditando que estavam defendendo a sua bandeira, a sua pátria, seu país, sua nação. Tá bem? Bom, guerra de trincheiras. A guerra em valas, em covas, em buracos. Esta guerra ela perdurou por muito tempo, porque, diferente do que imaginavam os europeus, a guerra não foi rápida, os exércitos eram extremamente poderosos, então conflitos diretos eram extremamente calculados e estudados. Isso fez com que os exércitos permanecessem um bom tempo estáticos. E a guerra foi necessário utilizar a estratégia das trincheiras, que é uma estratégia extremamente antiga do ponto de vista militar, mas que para aquele momento foi necessária porque era praticamente impossível o confronto direto homem a homem, dada a força dos exércitos e o desconhecimento que cada lado tinha do exército oponente. Não se tinha
ideia, noção do poder militar do outro. Né? Por isso a guerra de trincheira foi tão necessária. Para marcar posição nos territórios ocupados, os soldados de ambos os lados do conflito passaram a fazer uso das trincheiras, rede de valas escavadas na terra, que se tornaram lares temporários dos combatentes. Nessas trincheiras, estes homens passaram anos. Nessas trincheiras, guerreavam, dormiam, fumavam, se alimentavam, comemoravam datas importantes do calendário cristão, como o Natal, o Réveillon, a virada de ano. Inclusive parava-se a guerra para celebrar. Tem belíssimos livros e relatos que falam, inclusive, que soldados de lados opostos paravam para se confraternizar, para conversar. Vamos lembrar que na Europa eles se comunicam facilmente por conta de que todos eles falam vários idiomas. No livro Nada de Novo do Front, de Éric Maria Remarque, um sobrevivente da Primeira Guerra Mundial, ele fala dessas questões. Né? Muitas vezes, ele, como era um cara muito sensível, estava na guerra, ele se perguntava para o colega do outro lado, o soldado do outro lado, por que eles estavam ali. E eles não entendiam por que eles estavam ali. Né? Tem um momento do livro que ele se pergunta se a montanha da França agrediu a montanha da Alemanha, para entender se os países de fato se agrediram. Né? Eles paravam para jogar futebol, para jogar cartas, para jogar xadrez, para conversar, para confraternizar. E nas trincheiras eles também morriam. Né? Morriam muitos. Nas trincheiras eles eram comidos pelos ratos. Os relatos da falta de higiene era tremendo. Né? Na chuva, no sol. Então o que esses homens enfrentaram é difícil de descrever em palavras, mas é importante destacar, porque só tem noção de uma guerra quem lá esteve. Né? E é importante saber, conhecer, para que a gente evite cada vez mais guerras. Então, as trincheiras foram características fundamentais desse conflito. E aqui nós vamos ter, ainda na formatação dos blocos, a Tríplice Aliança se mantém com Alemanha, Áustria, Hungria e Império Turco-Otomano, isso no ano de 1917. E a Tríplice Entente, ela vai ter Grã-Bretanha, França, Itália, e sai a Rússia e entram os Estados Unidos. Certo? Essa entrada dos Estados Unidos ela é extremamente importante, porque ela vai determinar o fim do conflito. Tá? Por que a Rússia saiu da guerra? Porque vai ocorrer na Rússia, no ano de 1917, a Revolução Russa, que nós iremos estudar na próxima aula, tá? A chamada Revolução Bolchevique. A Rússia firmou um armistício, um acordo de paz com a Alemanha e se retirou da guerra. Na verdade, nós vamos ver isso mais à frente, os revolucionários russos tinham como lema pão, paz e terra. Pão porque passavam fome, paz porque a Rússia estava numa guerra que não tinha sentido para os russos, não era um país rico, não era um país potência industrial, não era um país com territórios na África e na Ásia. Então o Império Russo, os czares russos foram para a guerra apenas porque deviam favores aos ingleses, aos franceses. Né? Era uma economia extremamente dependente do centro europeu. E a população russa ficou ainda mais vulnerável com aquela guerra. Né? Então, a Rússia sai da guerra porque os revolucionários russos determinaram que a Rússia deveria sair do conflito. Tá? E entram os Estados Unidos. Certo? Então, é muito importante esse momento da guerra, 1917. Porque sai a Rússia, certo? Sai a Rússia e entram os Estados Unidos. Porque a Rússia sai por conta da revolução que ocorre naquele ano. Por que os Estados Unidos entram? Porque até 1917 não existia ideia de quem ganharia a guerra. A Alemanha, a Tríplice Aliança, estava ainda muito firme. E os Estados Unidos tinha muito dinheiro envolvido nessa guerra.
Os Estados Unidos havia feito empréstimos para praticamente todos os países, mas principalmente para a Itália, França e Grã-Bretanha. Os Estados Unidos, observem, esperaram 3 anos para entrar diretamente no conflito, mas ele já estava, de forma indireta, fornecendo armamentos, munições, alimentos, equipamentos e dinheiro, para todos os lados, praticamente, mas principalmente para a Tríplice Entente. Percebendo que seu investimento estava em risco, os Estados Unidos entram no conflito e entram para determinar a vitória da Tríplice Entente, certo? A Alemanha se rende, portanto, a Entente vence o conflito. Durante a guerra, as mulheres ocuparam os postos de trabalho, especialmente na indústria bélica. No entanto, isso não resultou em mais espaço social e político para elas após o conflito. Isso é muito importante, porque as mulheres europeias, elas, desde o século XVIII especialmente, elas começam a... Aliás, as mulheres ao longo do processo, é muito delicado falar do papel das mulheres nos processos históricos, porque em tese deveria ser desnecessário. Porque se nós temos um mundo de homens e mulheres, é óbvio que as mulheres estiveram presentes em todos os momentos da nossa história. Porém, na historiografia mundial, a mulher tem sido silenciada, tem sido apagada do discurso historiográfico. Infelizmente isso tem mudado. Por isso, antes de falar das mulheres nos processos históricos diretamente, é preciso ter muita reflexão e saber do nosso lugar, né, de fala. Então, mas a partir do século XVIII, com o advento da Revolução Industrial Europeia, em que exige-se de toda a população um esforço de produção, com o alto grau de exploração da força de trabalho na Europa, as mulheres serão forçadas a saírem do espaço doméstico para a fábrica, para o trabalho. Esta saída vai ser importante, porque as mulheres passarão já naquele momento a reivindicar seus direitos, os direitos de seus filhos. Vejam como é importante. A noção de infância, ela só vai ficar mais clara para o conjunto da sociedade quando as mulheres saem de casa para trabalhar nas fábricas e percebem que seus filhos estão sendo explorados e começam a reivindicar mais direitos para elas, para os meninos e para os seus maridos. Vejam como o direito da mulher não é qualquer coisa. Ele envolve todo o processo social. Então, na Primeira Guerra Mundial, ocorre o seguinte fenômeno. Os homens jovens com idade de trabalho foram para a guerra. A maioria da população masculina jovem estava na guerra. Consequentemente, vai ocorrer um esvaziamento das fábricas, dos lugares de trabalho. E quem vai ocupar esses lugares? As mulheres. As mulheres vão ocupar praticamente todos os postos na Primeira Guerra Mundial, exceto os postos de comando nas Forças Armadas, porque nós sabemos que as Forças Armadas eram e continuam sendo espaços praticamente restritos para os homens. As mulheres atuaram também no campo de batalha, especialmente no cuidado, na enfermaria. Tá? E as mulheres foram produzir. Se não fossem as mulheres, nós não teríamos armas nem munições na Primeira Guerra Mundial, porque foram elas responsáveis pela produção enquanto os homens estavam no combate, certo? Infelizmente, após a guerra, não foi dada à mulher a mesma atenção que foi dada durante o conflito. Ela volta a ser forçada a se restringir ao espaço doméstico. Óbvio que já era tarde. As mulheres já haviam aprendido que deveriam lutar por seus direitos para ocupar mais espaço. E especialmente na Rússia, que nós iremos avaliar nas próximas aulas. É importante, em todos os momentos, em todos os fatos históricos relevantes, nós destacarmos o papel da mulher nesse processo. Dar cada vez mais voz às mulheres, especialmente nesse momento, né? É importante destacarmos esse aspecto aí. Okay? Consequências da guerra. Destruição em massa. Cerca de 10 milhões de mortos. 10 milhões de mortos. Né? Se fosse uma morte, seria absurdo. Se fossem 100 mortes, seria absurdo do mesmo jeito.
10 milhões de mortos, nós não temos como calcular. Ou talvez já tenhamos. Né? Nós estamos, neste momento, no Brasil, passando dos 500 mil mortos por Covid. Então, multiplique esse número por 20 e nós teremos 10 milhões de mortos na Primeira Guerra Mundial. Certo? Jovens, especialmente. Jovens na faixa dos 18, 20, 30, 40 anos. Irão desaparecer em um espaço de 4 anos. Há um historiador, e me perdoe não lembrar o nome agora, que afirma que a Europa se fez sobre cadáveres, sobre cemitérios. A Europa é uma sucessão de guerras e conflitos. Então essa é a principal consequência da guerra. 10 milhões de vidas. Isso que foi possível de calcular. E os incontáveis milhões de feridos, pessoas que perderam braço, perna, pessoas que perderam metade do corpo, né, nesse conflito. Tá certo? A apresentação dos 14 pontos do presidente Woodrow Wilson dos Estados Unidos. Né? Esses 14 pontos de Wilson pretendiam não punir a Alemanha de maneira dura. Né? O presidente dos Estados Unidos aqui, com o fim do conflito, ele propôs um acordo de paz, que não existissem vencedores e perdedores. Né? Óbvio que o presidente dos Estados Unidos estava distante dos conflitos europeus, do ponto de vista geográfico. Né? A Europa tinha problemas, feridas antigas que não estavam resolvidas. Né? Conflitos ingleses e alemães, franceses e alemães, austríacos e russos, austríacos e o pessoal do leste europeu. Eram muitas feridas, muitas feridas. E a guerra literalmente abriu essas feridas. Então, o Wilson pretendia criar um documento que não tivessem perdedores e vencedores, tá certo? Mas não foi aceito. O que vai ser aceito será a imposição de severas punições à Alemanha pelo Tratado de Versalhes, que foi assinado em 1919. O Tratado de Versalhes porque ele foi assinado no Palácio de Versalhes, na França. Então, em resumo, a Alemanha será considerada a culpada exclusiva por aquela guerra, certo? E a Alemanha vai sofrer pesadas punições. Ela vai ter redução de sua força bélica, suas forças armadas serão limitadas a apenas 100 mil homens, vai perder territórios na África e na Europa e vai pagar altas indenizações aos vencedores. Indenizações que foram pagas até bem recentemente. Né? Até recentemente a Alemanha continuou pagando a indenização aos países vencedores, especialmente Inglaterra e França. Aí surge a Liga das Nações, com o objetivo de evitar uma nova guerra. Desta Liga das Nações ela já começa com um problema, porque não tem a Alemanha, não tem a Rússia e não tem os Estados Unidos, porque não concordavam com aquela forma de fazer. Essa Liga das Nações será o embrião para a ONU, a Organização das Nações Unidas. Qual era o objetivo da Liga das Nações? Evitar uma próxima guerra. Mas ela já nascia com um problema, porque não tinha Alemanha, não tinha Rússia e não tinha Estados Unidos. Certo? Nós veremos que não funcionou muito bem. O Império Austro-Húngaro será... Império Austro-Húngaro e Turco-Otomano serão desmembrados e formarão outros estados, outros países. Vários países que nós conhecemos hoje do leste europeu são resultado desse desmembramento desses impérios pós Primeira Guerra Mundial. Certo? Os Estados Unidos surgem como maior potência econômica, militar e política mundial. Atenção para este aspecto. Tá? Nós temos aqui dois aspectos muito importantes nessas consequências, do ponto de vista político. Um deles é o Tratado de Versalhes. A Alemanha será considerada culpada exclusiva, e isso vai ter consequências mais à frente. E, a partir daquele momento, o país que surge como uma potência econômica mundial, política, financeira, militar, serão os Estados Unidos. Tá? Quem lucrou absurdamente com a Primeira Guerra Mundial foram os Estados Unidos da América, porque investiram muito dinheiro e irão pegar de volta nos anos seguintes. Tá? E, durante os anos seguintes,
a Europa vai viver um período extremo de polarização, certo? Nós vamos ter, a partir dos anos 20, nos anos 30, a Rússia, que promoveu uma revolução socialista, nós vamos estudar. Os Estados Unidos, Inglaterra, França se mantêm numa lógica liberal, capitalista. E na Itália e na Alemanha vai surgir uma terceira via, um terceiro caminho, que é o nazifascismo. Então a Europa não resolveu os seus problemas com a Primeira Guerra Mundial. Muito pelo contrário. Os problemas europeus, as disputas europeias, o nacionalismo extremo, o revanchismo, o desejo de vingança só se amplia com o fim da Primeira Guerra Mundial. Certo? Então será um continente extremamente polarizado, conflituoso, em crise durante 2 décadas seguintes ou 3 décadas após a Primeira Guerra Mundial. Serão anos difíceis para a Europa pós a Primeira Guerra Mundial. Todo aquele sonho da Belle Époque, todo aquele glamour, toda aquela festa cai por terra com a Primeira Guerra Mundial. A ideia de que toda a tecnologia e desenvolvimento levaria os europeus a um progresso constante cai por terra com a Primeira Guerra Mundial. Certo? Durante a guerra, alguns países latino-americanos puderam exportar matérias-primas para a indústria bélica. No Brasil, a impossibilidade de importar produtos europeus manufaturados propiciou o desenvolvimento da indústria nacional. Isso é uma consequência importante. Tá? A indústria dos países europeus estava parada. Estava voltada apenas para a produção de armas e munições. Então, aquilo que o Brasil, por exemplo, importava da Europa, ele teve que começar a produzir. Então, uma das consequências da Primeira Guerra Mundial para o Brasil será a necessidade da elite brasileira de investir na indústria nacional. Certo? Então, essa é uma das consequências para o nosso país da Primeira Guerra. E como é que fica a Europa após o conflito? Observe que a Alemanha perde muitos territórios, especialmente esse território aqui, Alsácia e Lorena. O Império Russo vai perder aqui, ó, Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia, Finlândia, deixa de pertencer à Rússia e passam a ser países independentes. E o Império Austro-Húngaro vai perder aqui esse território, que se transformará em Tchecoslováquia, Hungria e Iugoslávia. Porém, quando virmos a Segunda Guerra Mundial, vamos perceber que a coisa aqui continua ainda muito complicada e outros países irão se formar. Ok? Então, consequência da Primeira Guerra Mundial, uma nova formatação geográfica do continente europeu, muito importante quando o professor de geografia, professora de geografia, estiver abordando esse tema. A formatação geográfica da Europa após a Primeira Guerra vai ter muita relação com a história, certo? Mortes, ascensões políticas, crise europeia, formação da Liga das Nações, polarização, tá certo? Essas são algumas das consequências da Primeira Guerra Mundial. Espero que tenham gostado desta aula. Deixa aí seu comentário, o seu gostei, o like, comenta, sugere para os amigos, estudem, dúvidas, manda lá no nosso canal, sugiram, façam sugestões e até o nosso próximo encontro aqui no canal Professor Lindenberg História. Um forte abraço.